Tchau, Cássio. Essa vai ser minha primeira live, viu, dois profissionais? Eu não tenho muita experiência, não. Eu também não. Eu prefiro mais a sala de aula. É professora. Pandemia para todo lado. Professora inveterada. São outros tempos. Vocês dois já sei que estão só na live. Mas tá bom. Ó, já entrou aqui, ó. O Lafa disse que já entrou. Entrou? Eu sei daqui. Deixa eu ver como que tá. Traz aqui. Deixa eu testar aqui. Espera aí, Cássia. Tem 2 pessoas aqui. Eu já tem 2. A Cássia. Agora entrou mais um. Entrou mais um. Lafayette vai garantir a nossa audiência, né? Se não é ele. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Estamos ao vivo, gente. Muito bem. Cássia. Boa noite, Eliane. Boa noite, Eliane. Boa noite, Irã. Boa noite, Eustáquio. Boa noite, Eliane. Boa noite, Irã. Boa noite, Eustáquio. A você que assiste esta live, é com um imenso prazer que nós, da diretoria da Associação Pro Coalizões do Brasil, estamos convidando aqui os 2 profissionais de destaque de ponta na área de tratamento, prevenção e família na dependência de álcool e drogas. É com muita honra que eu quero apresentar, primeiramente, o Dr. Eustáquio Alves Filho. Ele é um psicólogo, psicoterapeuta, atua na área de políticas sobre drogas, é membro também do Conselho de Regulação do Álcool no Estado de São Paulo. E, além do mais, doutor Eustáquio, agradeço muito a sua participação, porque você é um grande incentivador e é o nosso coordenador regional na Baixada Santista, das coalizões e da ampliação das cidades no litoral. Muito obrigada pela sua participação e passo agora a apresentar o Irã Ravache, um profissional de ponta, também psicólogo, atua na área de tratamento, é proprietário da clínica de tratamento Vale Verde, um grande apoiador das coalizões, especialista na área de dependência química. O Irã trabalha não só com dependente químico, mas também com os familiares na orientação, no tratamento. E muito obrigada, Irã. Você que é um apoiador no Estado de São Paulo das coalizões brasileiras. É com grande prazer que eu deixo o tema dessa noite, que é de grande importância, a prevenção e as mudanças sociais neste momento de pandemia. A vez é de vocês, Eustáquio e Irã. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eliane e os demais diretores da Associação Pro Coalizões do Brasil, Pro Coalizões Antidrogas do Brasil, os diretores, os participantes, os integrantes das coalizões, já em quase 3 dezenas de municípios brasileiros, com foco em prevenção. Boa noite a todos os participantes dessa nossa live, realmente uma honra muito grande, é uma honra participar com o Irã, agradeço muito o convite das coalizões, a Eliane e a toda a diretoria. Nosso tema sobre mudanças, nesse tempo de mudanças sociais, nesse tempo de pandemia, e nós temos aí a prevenção, né, Irã? Nunca se falou tanto em prevenção como no atual tempo de Covid-19, a necessidade de termos uma postura preventiva para a preservação da nossa vida até, né, da saúde, o nosso bem mais precioso, essa dádiva que temos, a nossa vida, e a preservação da vida a partir da preservação da saúde, né, nossa e daquelas pessoas que nós amamos, das pessoas que nós convivemos e somos responsáveis. O uso do álcool em gel, lavar as mãos e o isolamento social, o contágio, já que o vírus é altamente contagioso. Mas, na verdade, nós atuamos fortemente, e é o foco das coalizões no mundo todo, presentes em 2.000 países, né?
Na verdade, nós temos assim, o foco na prevenção, chegar antes, né? Já diziam os antigos que vale mais a prevenção, né? Prevenir para não remediar, não precisar de remédios. Então, vale muito a prevenção. E nós temos muitas políticas na questão das drogas, né? Políticas de tratamento, quando a dependência, a doença já está instalada, uma doença crônica, o tratamento, a reinserção social, redução de oferta, redução de danos, as leis que são pertinentes para que nós possamos ter uma sociedade com mais equilíbrio, uma sociedade mais feliz e mais saudável. Então você, Irã, eu provocaria você com uma questão logo nesse início, nós queremos muito ouvir você também, vamos interagir. Nós gostaríamos de saber, você que é um baluarte aí, atua fortemente na questão do tratamento, na questão da recuperação, tem tido muito sucesso no seu trabalho. Como você vê, né, a questão da prevenção, a importância da política pública da prevenção na questão do álcool, que é o mais exuberante, e de outras drogas? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, imenso prazer em poder colaborar com a coalizão, em participar das atividades e eventos que a Coalizão do Brasil realiza através, principalmente pela figura de todos os seus diretores e colaboradores, mas lá em Pindamonhangaba, através da Elaine Marcondes, que está sempre nos convidando para uma série de eventos. Não é o primeiro que eu participo e espero que não seja o último. Eustácio, já estive com você, tive a oportunidade de você me receber em Santos. Em Santos, também, muito bom. Paula. Palestra concorrida. Lá na Universidade Católica. Sempre que eu puder, vou estar ao seu lado. Então, é uma honra estar aqui com você, Eustácio. Eu sei, eu acho que já há alguns tempos você vem caminhando dentro de políticas públicas e eu fico imaginando, né? Você me perguntou da importância da prevenção. Prevenção é educação. Não tem como, eu não vou estar vivo, nem você, eu acho que os nossos filhos também não sei dos netos, porque o consumo desse produto, álcool, já vem de forma milenar. Álcool e outras drogas, hoje, é a terceira economia no mundo. Só perde para o tráfico de para a venda de armas e para o petróleo, né? Então, assim, o narcotráfico é muito dinheiro envolvido. E eu fico lembrando da sua luta, Eustácio, meio que eu já participei disso, mas não intensamente como você, em políticas públicas, dentro de porta de gabinete, pedindo, pelo amor de Deus, não só dentro da instância governamental, mas às vezes em setores privados. Olha, eu fico imaginando você, sabe? Eu tenho uma palestra aqui importante, educacional, preventiva para os alunos, e o espaço que nós temos é zero. Zero. Hoje, muito se faz com serviços públicos, mudou muito a cabeça, tem pessoas assim vitoriosas. Eu tiro o chapéu para o que está acontecendo no Senapred, em alguns outros órgãos, dentro das instâncias municipais, com os comudas e os esforços, a própria coalizão. Mas, assim, ainda estamos engatinhando. Se eu pudesse, eu investia todo o dinheiro na prevenção. Porque esta geração que está nascendo, esta geração de 5 anos, ela precisa escutar dentro da sala de aula, os familiares deles. Quanto mais informação, prevenção é informação correta. Prevenção é informação adequada, científica, emocional, que é uma palavra que você gosta, né? Com empatia. Não adianta eu chegar... Você gosta não, porque você tem toda a razão. Não adianta eu chegar numa sala de aula e falar assim, droga mata e faz mal. O aluno vai falar assim, poxa, mas como é que droga mata e faz mal se está todo mundo bebendo? Se está todo mundo usando? Então, há que se ter uma nova linguagem preventiva, porque só desta maneira, só através da prevenção e do cuidado com aquele que tem pouca informação, do leigo, é que a gente vai conseguir minimizar a destruição, a loucura que acontece, que é o setor que eu trabalho. Uhum.
Eu trabalho com prevenção, mas o setor que eu bem atuo é o de tratamento. Tratamento, Que é quando a pessoa já chega destruída, o familiar já não sabe o que fazer. Então já não tem mais como ir a consultório, então tem que fazer um tratamento mais intensivo, crônico. E isto é falta de coragem, e não é o seu caso, e não é de alguns que trabalham com você, Eustáquio, e eu não digo que assim não existe. Tem gente de coragem fazendo. Eu conheço. Nós temos avançado bastante, né? Mas pequeno, temos muito o que caminhar, né? A prevenção. Eu respondendo a sua pergunta, isso mesmo. Fundamental prevenção, educacional, evita uma série de destruições, de colapsos emocionais, de desestrutura familiar, principalmente no momento atual, como você disse, do isolamento, que da noite para o dia. Exatamente, esse momento que nós vivemos. Dentro de casa. E veja que nós temos aí a atuação das coalizões, e o foco tem que ser o ser humano, e o ser humano ele se origina na família. Então, a nossa força é conseguir atingir onde está a família e tentar melhorar essas relações, né? Então, é um grande desafio, foi um avanço nos últimos 11 anos, termos o privilégio de termos as coalizões comunitárias no Brasil, em expansão. O ano passado, a criação da Senapred, que você se referiu, pela primeira vez temos recursos só para prevenção, agora chegou a pandemia, está tudo paralisado, mas todos os recursos até então, na história, iam para a Senad, e a Senad tem a parte de prevenção, só que não, porque a parte de tratamento consome tudo, e nós ficamos só apagando incêndio, muitas vezes com recuperação, um índice muito baixo, nós estamos, na verdade, enxugando gelo, né? Se você não for na raiz do problema. Agora, eu faria uma outra provocação. Você falou desse momento de pandemia, Irã. Veja assim, nós trabalhamos muito com fatores de proteção e fatores de risco, né? Então, nós temos expectativa que se fortaleça, esse é o trabalho da prevenção, se fortaleça os fatores de proteção, que as crianças e os jovens estejam menos vulneráveis, e que se tenha até mudanças sociais, mudanças ambientais, que possam ajudar com políticas públicas, diminuindo os fatores de risco. Então, nós temos nesse momento, que, como você falou, de repente, todo mundo para casa, o isolamento, o afastamento social, ele é muito importante para evitar o contágio de um vírus altamente contagioso. Nós temos aí uma observação, ainda não temos evidências científicas, temos estudos já a respeito disso, a pandemia é alguma coisa nova, no Brasil nos últimos 3 meses, né? Mas é 19 porque surgiu no final do ano passado. Na verdade, nós temos observado que diminuíram os fatores de risco, né? Porque nós tínhamos antes as festinhas, as rodinhas, as baladas, nós tínhamos os esquentas, né? Nós tínhamos esse ambiente social, essa interação social que facilita o uso da droga. Aquele dependente em frene, né? Ele não consegue, ele vai buscar lá na boca, onde vende, ele vai ao encontro. Mas o uso recreativo, que ele é progressivo, mas esse uso recreativo, ele foi interrompido, porque não tem a interação social. Na medida que nós percebemos já, eu acredito que você também concorde e perceba, que houve uma diminuição do uso recreativo das drogas, a partir do álcool. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos também, pelos dados que temos, que houve um aumento significativo do uso de álcool, do consumo de álcool em casa, onde seria o fator protetivo, passa, então, ser mais ainda fator de risco, né? Porque já não estava sendo muito protetivo, né? Pela qualidade das relações. Mas as pessoas não estavam em casa. Agora estão em casa, convivendo, e nós percebemos, por exemplo, o aumento das vendas delivery de vinho, né? O aumento das vendas de cerveja.
Então, e não existe restaurantes, não existe barzinhos, não existe consumo externo, né? Isso está sendo consumido em casa. Então, você também tem percebido essa mudança significativa, que seria, na verdade, uma oportunidade para se fortalecer o fator protetivo, né? A casa, o lar, a família, mas, de repente, isso não está acontecendo. Eustáquio, eu não vou questionar nenhuma estatística, até mesmo porque você já questionou, porque as estatísticas não são científicas, são até mesmo de quantidade econômica, né? De vinho. Os estudos científicos estão sendo iniciados, não temos ainda evidência científica. Você mesmo já esclareceu. É só por observação. Não, você já esclareceu. Mas, assim, eu vou colocar uma pulga atrás da orelha. Quando você quer usar droga, não tem ambiente ou local que impeça você de usar. O que eu acho que aconteceu foi um deslocamento. Como você disse, não há mais aquele convívio social da balada, da rave, da música, daquele posto de gasolina, lembra? O eterno posto de gasolina que você vai Lojas botar de conveniência às 8 da manhã e você encontra um pessoal tomando cerveja e falando um assunto que não termina. Eu não sei o quanto aquela gente tem assunto, 8, 9 horas da manhã tomando cerveja. É claro que está por efeito de cocaína também, porque é um aceleramento, né? O alcoólatra, quando bebe, depois de um tempo, ele cai. Só não cai porque ele cheira pó. E isso é normal, fica muito agitado. Então, às vezes, eu vou no posto de gasolina 9 horas da manhã, numa segunda-feira, e tem um pessoal tomando cerveja. Isso não tem mais. Então, há um deslocamento para a residência. A famosa frase necessária, preventiva, que cuidou de muitas pessoas não morrerem, fique em casa, pode ser trocado por alguns usuários que passe a usar em casa. Agora, não dá para eu chamar a cocaína para dentro de casa. Então, quem é crônico e cheira pó, vai continuar cheirando pó dentro de casa. Agora, aquele que é um usuário que ainda está passeando no social e está iniciando um uso abusivo, ele transfere da cocaína, vai para a bebida, vai para o uso abusivo de computador, troca a noite pelo dia. Compulsões pós-modernas, né? E eu vou dizer outra coisa. Como é que ele vai ter acesso a essa droga se ele não pode sair de casa? Delivery. Delivery, exatamente. O traficante, o famoso avião, como já dizia Jorge Benjó, né? Jacarezinho Avião, que tinha a Praça do Avião lá. Por sinal, eu morei próximo a essa praça, na década de 90. Ele não quer saber, ele vai entregar do mesmo jeito. É o FedEx. Ele está com mais dificuldades, né? Ele só está com mais dificuldade, mas assim, eu entrego a pizza, mãe, deixa que eu pego a pizza, me dá o dinheiro. E é o cara que está entregando o pó também. Isso acontece demais. Essa oferta não pode parar nunca. Por isso que eu falei no início que a prevenção, os fatores protetivos que você citou agora, eles são fundamentais. Só tem um detalhe. Essa convivência era, meu filho sai de casa, faz um esquenta com os amigos, vai para a rua, usa bastante, Eustáquio, e depois ele volta caído, cansado, de rebordosa ou de ressaca. Dormiu na casa de alguém. Depende da droga que usou. Da balada, que é aquilo que você falou. Se for só álcool, vai ter muito sono. Agora, eu imagino que esteja acontecendo de forma virtual. Então, estou eu, você, Elaine, a Cássia, mais alguém, 4, 5 pessoas no vídeo, cada um bebendo com seu copo do lado, que ninguém está vendo. Está cheio de coisa em volta do computador e ninguém está vendo. E quando termina, quando baixa a tela e termina, rapidamente você volta para o uso isolado. Então a frase fique em casa em isolamento e continue usando, ela está muito forte. Mas eu concordo com você que diminuiu os pontos de oferta da noite. Concordo com você que diminuiu o uso recreativo coletivo, mas aumentou o virtual. E eu acho que deve ter dado um pulo, não só na bebida, porque a bebida deixa cheiro dentro de casa. A maconha deixa cheiro dentro de casa. As outras drogas, inclusive as medicamentosas, elas estão sendo usadas de forma muito intensa. Muito intensa. É que o álcool,
o álcool tem uma aceitação social, né? Muito, então, muito. Você fica constrangido da compra ou do uso da maconha, da cocaína, e o álcool está liberado, é liberação total, não tem regulação nenhuma. Até a gente participa nesse comitê regulador do álcool, lutando por isso, para que nos outros países existem regulações. Nosso país não existe. Sobre isso que você está falando, que é liberado, mas eu convivo com você na rua e eu aqui em casa. É verdade. Isso. Quando você vem para casa e começa a trazer a bebida aqui para casa todo dia, de forma liberada, você me causa um transtorno, um desconforto. Então, assim, pai, você é meu pai. Pai, hoje não, hoje você não vem almoçar bêbado. De novo, todo dia eu convivendo com você, bêbado. Todo dia eu convivendo, você tem que beber. Então, começa a gerar outros tipos de conflito. Não só o fator proptetivo, e um detalhe, não é um conflito porque em novembro você vai voltar a morar na minha casa, em janeiro do ano que vem. Foi da noite para o dia. Isso. Não sai mais ninguém de casa, Eustácio. Pum! Então, todos os meus hábitos proibidos, que eu fazia fora de casa, que eu fazia escondido, parte dele em casa, mas a grande parte dele do tempo fora, passou a ser dentro de casa. Eu acredito, e eu tenho certeza, que gerou um conflito muito delicado nas relações familiares. Há uma disfunção familiar. Sem dúvida alguma. Por conta desse nível de aceitação, desse nível de permissão que o indivíduo da casa faz com o outro a respeito do hábito dele. E principalmente com o hábito do uso abusivo de substâncias. A disfuncionalidade, ela já existia, né? A gente percebe que, você falou de empatia, que eu gosto muito, mas nós sentimos a sociedade carente de empatia, porque as famílias são carentes de empatia, carentes dessa relação mais próxima, né? Dessa aceitação. Você está cada vez mais impaciente, e eu gosto muito, é lacaniano, né? De pontuar a ciência da paz, né? Você não tem paz interior, você não tem paciência. E você está cada vez mais intolerante. Você está intolerante, você reclama do que você recebe, mas você não percebe o que você emite. Porque você está tolerando os defeitos do outro, mas o outro está tolerando os seus defeitos. Então, você falou bem, o vírus colocou todo mundo dentro de casa, de repente, e aquelas pessoas que até tinham uma disfuncionalidade na família, a família não estava preparada para estabelecer prevenção, não existia prevenção, não deu tempo da prevenção chegar nas famílias, no geral. Então, nós temos aí relações de conflitos, que foram exacerbados, né? Aumentaram muito, né? É bom você fazer prevenção quando você tem comunicação afetiva, quando você, às vezes, sem palavras, pode ser com palavras também, mas sem palavras, você faz com que o outro sinta que ele é amado, né? Mas, de repente, pais que brigam, relacionamentos tóxicos, porque nós estamos falando de tóxico, de drogas, mas muitas vezes são os relacionamentos tóxicos que facilitam as drogas, né? Que levam as pessoas a tentarem amortecer, né? Suas emoções, suas ansiedades, suas angústias, seus estados depressivos. Nesse momento, o aumento do uso do álcool, para quem não é dependente, para quem não usa drogas chamadas ilícitas, mas aquele que tinha um padrão de álcool, ele, se não tiver recursos pessoais para lidar com isso, aumentou o padrão de uso dele, se constitui um péssimo exemplo, e é isso que eu digo, que a gente observa, que o lar, a família, que seria um fator protetivo, deixa de ser na medida que... O que é empatia? Empatia é você conseguir perceber mais o outro, caminhar do individualismo mais para o coletivo, o primeiro coletivo, que é a família que deu origem a você. É você justamente sentir o outro, ouvir o outro, se colocar um pouco no lugar do outro e ter atitudes menos egoístas, mais altruístas.
E isso fica muito no modelo, né? Fica muito na teoria, que nós não percebemos isso numa grande parte de famílias que não consegue estabelecer prevenção num mundo cheio de drogas, né? Um mundo que lucra, como você falou muito bem, uma das maiores movimentações financeiras do mundo, que é vitoriosa, que a gente não consegue, a gente perdeu a guerra para as drogas, né? As estruturas familiares, aí a gente fala de questões preventivas, de novo, nas relações. Então, de uma certa forma, eu conheço muitos casos, acompanhei muitos casos em consultório, dentro de clínica, homens e mulheres, e relatos de familiares. Eu falo assim, eu sabia lidar com meu filho ou com a minha filha quando ele usava. Quando ele vem limpo para casa, sem uso, é uma pessoa desconhecida. A gente está falando do usuário, mas tem a outra ponta, que é a visão dele também em relação aos pais, em relação ao núcleo familiar a qual ele pertence. Porque eu também escuto muito relato de muito... Olha, para aguentar meu pai e minha mãe, só bebendo. Então fica sempre um ego, tipo assim, eu tenho que aguentar o outro, quando na verdade a gente está falando assim, eu enxergar o outro. Enxergar a humanidade do outro. Eles usam muito, né? Essa questão de droga, né? O isolamento da noite para o dia forçou a maioria dos seres humanos, dos brasileiros no planeta, a ter que... Uma frase que eu coloquei logo no começo do Covid, né, do isolamento, eu falei assim, nossa, de repente eu percebi que você mora nessa casa, né? De repente eu percebi que você... Ah, nossa, você gosta de Netflix? Eu não sabia, pai, que você olhava Netflix. Estão muito individualizados, né? Muito individualizados. No final do dia, eu não sabia que você tomava, achava que você tomava banho de manhã. Nossa, você gosta de escutar música? Então, eu começo a descobrir quem são as pessoas que estão comigo. E muitas vezes isso não é confortante. Para desconhecidos, né? É conflituoso. Eu, muitas vezes, eu não Irã, eu, ser humano, como todos, eu tenho, a grande maioria das vezes, inabilidade nos relacionamentos. Sim. E muitas vezes eu coloco as minhas crenças absolutas, eu coloco as minhas verdades, e uma das verdades mais destruidoras é de que eu preciso de uma substância química para eu poder me relacionar com você, dentro da minha casa. Então isso é muito triste, é uma realidade muito triste. E quando a gente ouve os pacientes, né, Irã? Vinho e pedir no delivery mais um vinho para eu poder sair do meu quarto e conviver com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, e com aquele cachorro que é um saco, daquele gato que eu não aguento, entendeu? E toda hora tá aquele programa de televisão. Nossa, eles veem novela? Que lixo! Então ficam uns conceitos, umas verdades que não interessam a ninguém. Quando, na verdade... Olha que gafe, deixa eu dizer. Acontece. Quando, na verdade, existe um ser humano há muito tempo lá. Há muito tempo lá. E esse ser humano está vivendo com você e, de repente, o que eu faço com a minha substância química? A gente ouve muitos depoimentos justamente em cima disso, né, Irã? A droga de família, a droga de pai, a droga de mãe, a droga do celular, que quando pouco está em casa, pouco está comigo, mas não liga o celular, são realmente desconhecidos. Mas porque existe também, principalmente, um autodesconhecimento. As pessoas não se conhecem. Tudo, a base da pirâmide do ser humano é o autoconhecimento, que evolui para uma autoimagem. Nós muitas vezes não temos uma ideia real de nós mesmos, dos nossos defeitos, das nossas qualidades. Às vezes não nos valorizamos suficientemente, e nós não passamos isso, né? Cai a autoestima, que eu espero que o meu filho, a pessoa com quem eu convivo, goste dela mesma, tenha autoestima, como se eu não tenho a minha, né? E isso leva a minha insegurança pessoal que eu levo para o trabalho, que eu levo para a comunidade e que eu levo para as relações familiares. Eu não aprendi... Sem contar, Eustácio, sem contar as relações abusivas, hein? A gente não está nem entrando... Isso. A gente está falando no campo de reconhecer o outro.
A gente não está falando das relações destrutivas, abusivas que já aconteciam e, de repente, eu tenho que ficar dentro de casa. Intensificaram, sem dúvida. Mas só bebendo, né? Porque eu canalizo os meus conflitos, o meu mal resolvido, no dia a dia, no trânsito, no meu relacionamento profissional, na rua. Não necessariamente no familiar. O familiar eu me escondo. Chego para dormir, eu digo que as casas mudam o padrão. Mas nós temos hoje na sociedade casas que equivalem a hotel 5, 6 estrelas e pensãozinha simples. Mas a dinâmica é a mesma, né? Eu tenho o meu quarto, o meu celular, hoje qualquer nível social tem seu celular, e eu tenho a minha, pelo menos o meu canto, que seja a casa mais simples, e eu só vou à cozinha para preparar um lanche que eu vou comer sozinho. Então, ficou no saudosismo, um jantar pelo menos uma vez por semana, na verdade, era até todo dia, quando se chegava da escola, se queria saber existia mais qualidade, né, em termos das relações da escola, da relação na escola com professores, um acompanhamento maior. As pessoas trabalhavam também, né, mas estavam mais presentes na família. Depois, houve uma diminuição de quantidade de tempo. Esse tempo foi mais distribuído. E não se conseguiu qualidade de tempo, né? Até o livro 5 Linguagens de Amor, do Gary Chapman, que ele fala das 5 linguagens do amor. Uma delas é o tempo de qualidade, né, Irã? Não temos mais esse tempo de qualidade, nós nos perdemos, né? E nesse momento nós estamos perdidos, né? Nós estamos perdidos, né? Porque quem não colocar regras na sua casa, não tiver disciplina, não tiver um mínimo, porque tudo se faz em casa. O grande significado do século XXI, se esperava isso, né? Quando mudou, chegou o ano 2000, qual vai ser a marca do século XXI? Em 2020, nós estamos percebendo a marca do século XXI surgiu em 2020, com o Covid-19, com a Covid-19, né? Porque tudo é em casa. Você tem cinema em casa com pipoca, você tem as compras que podem chegar em casa, muitas vezes até sem custo adicional, você não precisa ir comprar. Se você faz compras pela internet, então o grande advento da internet, ele surgiu de uma forma muito forte nesse momento, e como você bem falou, ele pode surgir como uma compensação, como uma compulsão até, né? A compulsão é a mesma para álcool, o movimento. Álcool, outras drogas, o álcool mais exuberante, as outras drogas, e sexo, internet, né? Alimentar, né? Pessoas que estavam fumando, a compulsão do cigarro era muito forte, do tabaco, passam a fumar mais, que tinham deixado, voltam, né? Então nós estamos num momento que a família não estava mesmo preparada, né? Não tinha um preparo emocional, eu digo, né? Quer ver um exemplo, Eustáquio, que não estava preparada? Digamos, aquele rapaz que está no início do namoro com o uso de droga e cheirava junto com os colegas, naquela situação que você no início da live falou, numa festinha, num passeio. Quando ele fica dentro de casa, quando ele se tranca dentro de casa, e ele não tem mais acesso ao delivery, não chega, o pai e a mãe estão cercando ele porque sabia que ele tinha essas convivências ruins, o que acontece com o rapaz que estava no uso mais acelerado de droga, de noite? Ele entra em crise de abstinência, dentro de casa. Então, nós temos pequenas crises existenciais, muitas vezes misturada com metabolismo. A violência que surge aí nesse momento, a violência aumentou por conta disso. Atividade verbal. Eu não lido bem com as minhas emoções, eu não tenho compensações que tinha antes, pode ser muitas vezes a síndrome de abstinência. Outra coisa que surgiu bastante, tem um lema, que inclusive é de um grupo de autoajuda, que não é um lema errado, eu utilizo bastante, em alguns casos sim, outros não, é o desligamento com amor, né? Então, assim, se você quer usar droga, você quer fazer isso, vai fazer daqui para fora de casa.
Como é que você vai fazer isso agora na pandemia? Como é que você virar para o seu filho e falar assim, você usa droga, então fora de casa? Não, e depois você volta. Ou então, enquanto você estiver usando, é fora de casa. Como é que ele vai voltar depois? Então, ele vai sair para buscar a droga dele, comprar a droga dele, de alguma forma, pegar lá embaixo e não volta, porque ele vai contaminar a casa. Como é que foi isso em março e abril? Agora em maio? Então, realmente, foi instalada uma crise. Há um setor protetivo, há um hábito protetivo que aconteceu, mas há uma crise instalada de relacionamento profundo. Profundo. Veja que eu penso assim, né? Muitas pessoas aproveitaram essa oportunidade. Estão aproveitando, né? Nós estamos dentro dela. Mas se lamenta que muitas não estão aproveitando, porque não tinham preparo emocional, né? Eu gosto quando a gente compara o pessimista, que ele encara as dificuldades sem oportunidades, né? O otimista não, ele vê oportunidades nas dificuldades. A pandemia pela Covid-19 trouxe muitas dificuldades, né? Trouxe... eu não vejo, a princípio, o isolamento social como um castigo, mas as pessoas estranharam, né? Porque não tinha esse convívio familiar. Mas trouxe sofrimento, as pessoas não respiram, trouxe iminência de morte, perda de pessoas queridas, né? Doença, sofrimento, mas ela trouxe uma grande oportunidade. Solidariedade. Que é o positivo, exatamente. É você, justamente, fortalecer os vínculos, né? Se você se repensar, né? Essa oportunidade que as pessoas não estão necessariamente aproveitando esse momento, né? Agora, o que você acha? Chegaremos pessoas melhores? Muitas conseguirão chegar pessoas melhores pós-pandemia? Assim, a gente tentando vislumbrar alguma coisa? Porque esse é um momento para você dar o que você tem de melhor. Olha, você não está dando o que tem de melhor porque você não tem nada de melhor. Mas nós precisamos nos aprimorar, não é mesmo? Olha, eu vou... Porque a perfeição é utópica, né? Mas a imperfeição é real. Eu posso aprimorar a minha imperfeição. Vou repetir sua pergunta, para não se perder, porque ela é ótima. Vamos, depois dessa pandemia, nos tornarmos pessoas melhores? Você perguntou. Eu vou responder com uma frase do Plínio Marcos, que eu escutei numa live que eu estava como participante escutando. Plínio Marcos dizia que o teatro já passou, porque eu sou de uma família teatral, né? Que o teatro já passou por tantas guerras, por tanta pobreza, por tanta desgraça, e não morreu até agora, não vai ser agora que ele vai morrer. E o ser humano a mesma coisa, Eustáquio. Eu acho que, da mesma forma que houve um uso abusivo de substâncias por conta do confinamento e das crises nas relações que foram impostas, e houve um deslocamento do local de uso, eu também acredito que houve muita solidariedade. Eu não canso de ver isso no celular, na televisão, nas rodas de conversa, porque eu trabalho numa clínica, eu trabalho na Clínica Vale Verde, em Atibaia, São Paulo, que é especializada no tratamento de mulheres. E eu escuto nas presenças, a gente não pôde parar de trabalhar na área de saúde, muita solidariedade, principalmente na área do cuidado com a saúde. Houve um encontro à mesa, houve um encontro com avô, com neto, houve mais tempo para se entrar no quarto também. Então, houve uma mudança de paradigma, assim. E o ser humano sempre se superou, Eustáquio. Sempre. O que não me mata só me fortalece, né? É o que você quer dizer, né? Não, eu acredito... Então, a esperança é essa, que eu acho que agora é um momento de esperança, né? Esperança que nós possamos tirar lições desse momento, né? E possamos ter um aprendizado para nós lidarmos melhor com as nossas dificuldades, né? Nós estamos aí dentro de um momento, somos construtores de uma nova sociedade, uma sociedade que está diferente. Vai ser difícil, porque na nossa realidade, nós não temos uma vacina, nós não temos ainda remédios comprovadamente eficazes, dá certo para um, dá certo para outro, não tem protocolos científicos,
que respaldem. Então, imagine uma outra doença, nós temos a influenza, que nós nos vacinamos todo amigo ano. meu falou, Estácio, que eu tinha cueca e meia para botar na mala e lenço. Agora eu tenho cueca, meia e máscara. É verdade. Porque então, agora a máscara passou a ser... Tomara, né, que as pessoas percebam que o vírus continuará circulando por um bom tempo e que a melhor forma, sem vacina e sem remédio, é nós não temos o contágio só necessário. Quando necessário, com distanciamento e com máscara, né? Quando você falou aí desse desconhecimento, eu estava me lembrando de uma piadinha que disse que a mulher percebeu que o marido bebia depois de muitos anos de casado, quando ele não bebeu, quando ele chegou bom. Porque o normal dele era bêbado, né? Então, nós temos esse desconhecimento que a pandemia proporcionou. Nós percebemos, sabe, as diferenças, tentarmos nos conhecer um pouquinho mais e conhecer aquelas pessoas com as quais nós convivemos, interagimos. E os preconceitos caíram, né? Eu conheço gente que era impossível de ligar um computador, que falava que não ia atender nunca por vídeo em consultório, que isso é uma bobagem, e está atendendo que nem doido no vídeo. Eu conheço gente que não sabia fazer um clique no computador, no celular. Hoje faz live. A quantidade de especialista que surgiu no mundo. Alguns falando até vira comédia, stand-up, de tanta bobagem. E outros muito interessantes que eu nem sabia que existiam. Outra coisa que surgiu, que é muito legal com esse convívio do confinamento, tudo que você fala importa. Tudo que você diz. Então, eu não gosto de maçã. Eu gosto de pera. Ah, o que você tem contra maçã? E aí surgem as fake news, as grandes bobagens, entendeu, Eustácio? Surgem uma série de propagandas enganosas. E hoje, eu falava que meu filho não ia usar droga dentro de casa mais nunca. Na pandemia, no Covid, eu tenho que permitir isso. Porque senão ele vai para a rua. O que a gente lamenta é o despreparo da família, né? É um despreparo. A família não está conseguindo estabelecer prevenção. Muitas pessoas não usam e muitas estão conseguindo evoluir e até se aprimorarem, né? A gente não pode generalizar. Eu acho que tem muito aspecto. Mas é muito delicado isso, Eustácio. Eu queria comentar isso porque mudou, voltando à sua pergunta, tá? Como eu vou me tornar um ser humano depois desse período? Primeiro, eu acho que o período vai se estender, que essa transformação é lenta. É uma divisão de águas, né? Que estão atravessando uma divisão de águas. Do respeito, da empatia, do olhar, que não surgia antes, porque isso eram verdades absolutas, tanto do parte do usuário, da pessoa que usa, da pessoa que não usa, do familiar, nas relações. Eu agora, para poder conviver depois da Covid, eu vou precisar enxergar você. Antes de tudo. Antes de Deus, eu vou enxergar que tem um ser humano. Seja qual for a cor que ele tenha, de pele, de raça, de país que ele tenha nascido, de nacionalidade, se ele fala uma língua ou outra, se ele é pobre, existe um ser humano. Me interessa o teu ser. E isso, esse vírus, ironicamente, que mata muito, ele vem trazendo esse tipo de relacionamento, que muitas vezes era hipócrita. Era, sabe, não interessa, eu sou assim, pronto. Agora não tem mais. E isso está começando dentro do seio familiar. Com droga... o grande ganho é realmente essa evolução pessoal. Porque, às vezes, na solidariedade, a solidariedade de uma igreja, de uma comunidade, a solidariedade de um Rotary, vamos dizer assim, uma pessoa jurídica com muitas pessoas solidárias e outras que se escondem na solidariedade dos outros, não são necessariamente solidários, né? Então, esse toque pessoal, né, para eu me tornar menos egoísta, mais altruísta, para eu caminhar do individualismo para o coletivo, para eu perceber mais o outro. Você falou muito bem, para perceber o ser humano que tem do meu lado. No aspecto emocional, a gente percebe muito isso, né? As pessoas estão sangrando em sua alma e do lado
o insensível, a insensível não está percebendo, né? Porque se você vir sangue, você vir um osso quebrado, uma queda, é muito difícil você não se sensibilizar e não socorrer. Tem alguns que nem assim se sensibilizam. A insensibilidade hoje é uma doença que nós convivemos. Eu acho um vírus, né? Nós precisamos, já que falamos tanto em contágio, temos que contagiar essa sensibilidade e que toque individualmente cada um, porque precisa tocar essa pessoa para perceber que ela pode lidar diferentemente com a sua emoção, né? E para eu influenciar meu filho, eu vou ter que estar melhor comigo, né? Agora, tem um detalhe que é dentro do tema que nós falamos, que mudanças sociais e falamos de substâncias. Uma das características claras é a obsessão e a compulsão em relação ao uso. E fica muito difícil, você está falando de sensibilidade, de empatia, Eustáquio, a gente está falando bastante disso. Fica muito difícil eu ter empatia, eu enxergar o outro, se eu estou com um pensamento obsessivo. Sim, está doente. E aí, se o meu pensamento obsessivo transforma-se em um ato compulsivo, aí não tem para ninguém. Raramente você vai chegar como ser humano. Para isso tem que ter tratamento, não tem jeito. Então, é uma faca realmente cortando nos dois lados. Porque como eu preciso, para me relacionar com você, de sensibilidade, de empatia, se eu estou num processo de pensamento obsessivo e ato compulsivo. É uma doideira. Impossível, impossível. Impossível. Eu estou só com o meu umbigo, com a minha necessidade compulsiva, sem controle, porque a compulsão é justamente a ausência do controle, né? Esse pensamento e pronto. Porque, na verdade, eu posso pensar e repensar e falar ou não falar, agir ou não agir, né? Impensadamente eu ajo, depois eu coloco o cérebro no lugar, impensadamente eu falo, coloco o cérebro no lugar e eu repenso. Se eu não tiver esse controle de pensamento, aí eu estou muito doente só com tratamento. Mas eu digo daquela pessoa que não está tão doente, né? Essa é a nossa esperança, que essa pessoa possa se repensar, possa amadurecer mais. Eu digo que esse é um momento para aqueles relacionamentos amadurecidos, as famílias que têm uma certa... Não existe, nós sabemos, não existe família perfeita, não existe, é utópico. Todo mundo tem o que aprimorar. Mas tem famílias menos disfuncionais, mais funcionais. Essas famílias estão consolidando, nesse momento, esse amadurecimento relacional, né? E aqueles que tinham esse desafio, que estavam distantes, não se conheciam, teve uma aproximação forçada, que não haveria se não fosse o coronavírus, né? E, de repente, possam começar a consolidar um amadurecimento, melhorar esse amadurecimento, tornar a relação menos tóxica. E aí nós estamos falando no tema foco da nossa live. Tem mais condições de fazer prevenção, né? Você vai querer que o seu filho não use maconha quando você lida mal até com a sua capacidade de controle alimentar. Você vai para o consumo, a compulsão alimentar, ou você fuma demais, ou você bebe demais, cada vez mais. Como você vai evitar que seu filho não... O exemplo arrasta, né? Eu vou te dar um exemplo. Não adianta dar conselho, né? As atitudes falam mais alto. Falando de conselho, eu fui aconselhar um casal que estava com um problema com o filho, que estava usando muita maconha dentro de casa, e também, quando saía, como você citou no início da live, ia para as festinhas e tal, e aí ele voltava mal. Então estava assustando muito os pais. Os pais não estavam preparados para esse tipo de comportamento. E o começo da minha conversa, que foi uma só, depois eu passei a atender o rapaz, era assim: se ele continuar assim, eu vou botar ele para fora de casa. Isso eu não admito. Aqui na minha casa não vai rolar isso. E que eu sou assim, o pai falando. A mãe, eu também não aguento e tal. Aí veio o Covid. Na semana seguinte, o tema, botar meu filho para fora de casa, não foi tocado mais no assunto. E rapidamente houve que fazer um fator protetivo,
preventivo e de relacionamento sobre a situação do uso abusivo desse rapaz. Dentro de casa. Dia a dia. E a coisa está melhorando. Está tendo saída, as pessoas estão, pelo menos, falando aquilo que não era dito. Falando não dito, Sim, sabe? Isso aí foi uma evolução, sim. Tipo, o pai e a mãe. Nossa, ele está indo para a rua usar, né? Puxa, como é que ele vai voltar? Agora não tem mais isso, a coisa forçou eu olhar para o problema, né? Eu não fazer como um avestruz que esconde a cabeça, né? A parte que eu acho não, tenho certeza, que é irônico falar isso, que uma destruição como a pandemia veio trazer... ter o lado positivo dos sobreviventes que possam utilizar isso para o seu progresso, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento relacional, né? A prevenção, ela se estabelece não de repente, ela passa a ser um estilo de vida, né? Então, mesmo na sociedade que se estabelece, até muitas vezes com legislação, com limites, com disciplina, ela se estabelece com mudanças ambientais, né? Então, o indivíduo pode crescer. Uma vez, numa palestra, me fizeram essa pergunta: quando eu deveria começar a me preocupar com prevenção? Sempre. A prevenção é do berço, né, da criança. Não adianta. Quando o pai pensa em prevenir, em proibir, os estudos mostram que o pai descobre que o filho está usando droga, normalmente, 4 anos, 5 anos depois que ele já está usando. Porque ele se distanciou tanto do filho que quando começa a dar efeito, porque a droga é progressiva, começa a aparecer aquela pontinha de iceberg, a coisa está instalada e aí já perdeu muito tempo, perdeu a infância, perdeu a adolescência. Isso, onde se ganha infância e adolescência? Em casa. A casa não pode ser uma casa, tem que ser um lar, né? E nós deixamos de ter esse lar, né? Pela toxicidade dos relacionamentos. Você falou uma coisa importantíssima, né? Porque hoje a sociedade, eu quero e quero agora. Eu quero já instantâneo. Então, vamos comer alguma coisa? Então, liga lá e manda trazer esse não, porque esse demora 30 minutos. Fast food, cada vez mais. É assim. E em prevenção, não se acontece desta forma. Eu lembro da questão do cinto de segurança, que eu não canso de falar em palestras também. Sim, é verdade. Eu lembro da questão ligada... Olha quem chegou. Eu lembro... A nossa professora a nossa presidente. Eu lembro da questão ligado ao uso de camisinha nas relações sexuais. Sim, sim. E hoje, se engravida sem fazer um projeto, mas você não usou camisinha? Exatamente, já está no conceito. Na época de vocês dois, a minha, era impensável falar essa frase. Inclusive, no meu colégio não se fala de camisinha. Lembra daquilo? Sim. Que tinha uma resistência. E hoje em dia, a questão de quanta resistência a gente teve em fumar em ambientes fechados. Então, uma vitória que o Brasil teve foi com o tabagismo. Né? Nos anos 80, 35% dos brasileiros fumavam. Hoje nós estamos na faixa de 10%, 11%. Foram políticas públicas. Né? Quanta saúde se ganhou com isso? Muito no trabalho da prevenção, como uma saída, uma porta fundamental para a gente ter, dentro do meu negócio, que é cuidar de ajudar e cuidar de pessoas destruídas, né? E pegar a linha final de tratamento. Sim. Eu vejo famílias muito deterioradas. E faltou prevenção lá atrás. Então, assim, participar de uma live, estou vendo a Eliane aí, participar de uma live... Ela vai comunicar que nós temos mais uma hora, né, Eliane? Mais uma hora, né? Isso, mais 5 minutos. 5 minutos. Você sabe que... concluírem, vocês estão ótimos. Já estão pedindo que querem mais. Então, vou esperar a conclusão, tem 5 minutos. Eu vou concluir a prevenção, né? Para finalizar, eu quero agradecer o seu convite, Eustácio, de estar com você, a sua organização, Eliane, que é maravilhosa. Cirúrgica, pensa nos detalhes. Muito planejada, né? Muito carinhosa. Por isso, o sucesso das coalizões. Eu estou aqui com vocês. Dia 26 eu vou estar junto, já aceitei o convite, vai ser uma honra. E
é sempre bom poder falar sobre algo que é tão precário, que é o setor preventivo. A gente está nascendo, tem muita coisa sendo feita, mas o meu colega vai concordar comigo que a gente está engatinhando perto da necessidade real de levar informação e orientação adequada para quem não tem. Contem comigo sempre que precisar, para mim foi uma honra. Eu quero dizer que também a honra é minha, é um prazer muito grande essa caminhada, a caminhada com as coalizões, né? Eu gosto muito do slogan das coalizões, né? Por uma sociedade livre das drogas, mais feliz, mais saudável. Segura. Isso não é segura e livre das drogas, né? Na verdade, isso não pode ser uma utopia, porque nós temos que acreditar no ser humano. Muitas vidas podem ser salvas e muitas vidas, as relacionais, podem ser mais felizes, né? Nós estamos, realmente, concordo com você, Irã, engatinhando, mas eu gosto muito quando a Teresa de Calcutá, ela fala do primeiro passo, né? E o primeiro passo, toda caminhada tem sempre o primeiro passo, e se o 1 ele é muito distante do 1000, ele é infinitamente maior que o 0. Então, é passo a passo, é dia a dia, mas a gente confiando e tendo esperança realmente num mundo melhor. No dia 26, que não, acho que não será 26, a Eliane vai estar acertando aí a data, talvez 25, mas alusivo ao Dia Internacional de Combate às Drogas, eu acho que, mais uma vez, a coalizão vai fazer esse papel que está fazendo cada vez mais, e nós temos a esperança de, pós-pandemia, termos uma expansão. Muito obrigado pela oportunidade. Eliane Marcondes, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por participar com o Irã. Ótimo. Primeiro, quero agradecer a vocês dois. O trabalho de vocês não terminou. Gostaria de parabenizá-los, os seguidores do profissional Irã Havashi, os seguidores do Dr. Eustáquio, estão todos ansiosos, elaboraram perguntas e nós já respondemos que vocês estarão tendo maior carinho em respondê-los logo após a live, até amanhã, inclusive. Tem uma pergunta Respondo com o maior prazer. Irã também. Deixar... São muitas. Falou que mas responderá. Temos uma especial da atriz Irene Havashi. Então, Opa! Eu gostaria que ela tivesse a sua atenção, Irã, que é um querido filho, e se eu também quiser compartilhar a resposta com ela. Temos representantes das igrejas que fizeram perguntas, voluntários da coalizão e os seus seguidores. Vocês foram um sucesso. Aos participantes e às pessoas que estão assistindo essa live, nós temos uma programação e uma agenda semana que vem. Como disse o Dr. Eustáquio, o nosso assunto é a prevenção, o nosso foco é a longo prazo, como o Irã estava dizendo, mas o ser humano se supera. E nós vamos juntos bater as portas da Senapred, porque hoje temos uma Senapred. Então, agradecer muito a vocês, mas a semana que vem convido a todos para estarmos juntos com estes dois profissionais, com mais profissionais, inclusive com o representante da BEAD, com a doutora Alessandra e com muitos outros coalisionários. Vamos debater e ampliar o tema juntos com vocês. Aos participantes, os parabéns, obrigada pela interação. Doutor Eustáquio e Irã Havashi, palmas. Vocês foram... Vocês. Nota 1000. Aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Um prazer muito grande. Boa noite. Parabéns às coalizões comunitárias do Brasil. Obrigada. Aqui eu só tenho. Vamos debater e ampliar o tema juntos com vocês. Os parabéns, obrigada pela interação.